Meu nome é Clara. E há 3 anos minha família, aquelas pessoas que deveriam me amar incondicionalmente, me viraram as costas. Eu estava sem emprego, sem dinheiro, e eles me deixaram dormir no meu carro. Meus pais e meu irmão, a quem eu tanto ajudei, me descartaram como lixo, com palavras que me queimaram a alma. Eles riram do meu desespero e me disseram que eu não tinha responsabilidades reais. Mas o que eles não sabiam é que aquela humilhação seria o catalisador da minha maior vitória. A justiça, ela tem seus próprios caminhos. E eu garanto a vocês, a minha jornada valeu cada lágrima. Se você já sentiu a dor de ser abandonado e a satisfação de se reerguer, deixe seu like e se inscreva no canal. Essa história é para você. Eu sou Clara, tenho 35 anos. Na época da história, eu era uma profissional de marketing em ascensão, vivendo uma vida aparentemente normal e estável. Morava em um apartamento confortável, tinha um bom emprego e, acima de tudo, achava que tinha uma família unida. Meus pais, Roberto e Sandra, e meu irmão mais novo, Léo, eram para mim a base de tudo. Eu sempre fui a filha que se esforçava, a que ajudava. Lembro-me de emprestar dinheiro ao Léo diversas vezes para ajudá-lo com as contas dele e da esposa, Beatriz, sempre me colocando em segundo plano para garantir que eles tivessem o que precisavam. Nosso relacionamento parecia sólido, baseado em um apoio mútuo, ou pelo menos era o que eu ingenuamente pensava. O ano era difícil. Uma recessão atingiu meu setor em cheio, e eu, como tantos outros, fui impactada. Perdi meu emprego. Foi um choque, claro, mas eu estava confiante de que minha família seria meu porto seguro, meu alicerce. Afinal, eu sempre estive lá para eles. Lembro-me de ligar para meus pais com a voz embargada, explicando a situação e pedindo por um pequeno empréstimo, um lugar para ficar temporariamente, qualquer coisa que me desse um fôlego para me reerguer. A resposta que recebi foi um soco no estômago. Meu pai, Roberto, foi o primeiro a falar. Sua voz, antes tão acolhedora, estava fria e distante. Clara, você deveria ter economizado, ele disse, como se a culpa da crise econômica fosse minha falta de planejamento. Não podemos te ajudar agora. Temos nossas próprias despesas. Minha mãe, Sandra, veio em seguida, com um tom que era uma mistura de piedade vazia e autojustificação. Meus pensamentos e orações estão com você, querida, ela murmurou, mas logo emendou. Mas o telhado precisa ser trocado, você sabe, e a hipoteca... O clímax da crueldade veio de Léo. Aquele que eu havia resgatado tantas vezes de apertos financeiros, aquele a quem eu havia emprestado somas consideráveis, me atacou com uma frieza que ainda hoje me arrepia. Você não tem responsabilidades reais, Clara, ele me disse por mensagem de texto, sem sequer ter a decência de me ligar. Eu tenho uma família para sustentar, crianças para alimentar. Você gastou seu dinheiro à toa. Não me procure até que você resolva sua vida. Não temos como te ajudar. Naquele momento, o chão desapareceu sob meus pés. A humilhação era palpável. As palavras cortavam mais fundo do que qualquer lâmina. Era como se a minha existência, a minha dor, fosse um incômodo para eles. Nenhuma oferta de um sofá, nenhuma palavra de conforto, apenas a fria e calculista rejeição. O apartamento que eu alugava estava com o prazo do contrato acabando, e sem emprego, eu não tinha como renovar. Fui despejada. A realidade me atingiu como um raio. Eu estava sozinha. Sem lar, sem apoio, sem saída aparente. As primeiras 2 semanas foram no meu carro. Dormia no banco de trás, me alimentava com o que conseguia comprar em mercados baratos, e usava o chuveiro da academia que eu ainda mantinha, por um fio, com o pouco que me restava. A biblioteca se tornou meu escritório e meu santuário, um lugar onde eu podia buscar emprego, fugir da chuva e fingir por algumas horas que eu tinha um lugar no mundo. A vergonha era constante, uma companheira inseparável. Mas no fundo, uma chama de rebeldia se acendeu. Eu não ia desistir. Aquele período de abandono foi um inferno pessoal, mas também o ponto de virada. Eu estava exausta, desesperada, mas me recusei a me render. Foi na biblioteca, um dia, que o universo decidiu me dar uma pequena trégua. Eu estava pesquisando vagas, o rosto cansado, quando ouvi uma voz familiar. Clara, é você? Era Gustavo,
um ex-colega de um trabalho anterior. Ele havia saído para abrir a própria empresa, uma pequena consultoria de marketing chamada Impulso Marketing. Conversamos e eu, com a voz embargada, acabei contando um pouco da minha situação. A reação de Gustavo foi a primeira gota de humanidade que eu senti em semanas. Ele não me julgou, não me repreendeu. Ele me ouviu. E então veio a oferta, um emprego de meio período em sua empresa. O salário era modesto, quase simbólico, mas era uma tábua de salvação. Era um começo. Eu agarrei a oportunidade com unhas e dentes, mas sabia que não seria o suficiente para sair do buraco em que estava. Foi então que decidi arrumar um segundo emprego. Comecei a trabalhar como bartender no All Bar da esquina. De repente, minha rotina era uma maratona de 70 horas semanais, alternando entre planilhas e drinks, entre o mundo corporativo e o bar. Nesse período frenético, conheci Camila. Ela era estudante de direito e também trabalhava no bar para pagar a faculdade. Nós nos conectamos instantaneamente. Camila, com sua sagacidade e bom humor, foi um sopro de ar fresco na minha vida sufocante. Em pouco tempo, decidimos dividir um apartamento pequeno, o que aliviou bastante o peso financeiro. Ali, naquele pequeno espaço, com móveis simples e noites de estudo e trabalho, construímos nossa própria versão de lar. O apoio mútuo era a força motriz. Compartilhávamos desabafos, risadas e a convicção de que iríamos vencer. Eu me joguei de cabeça em ambos os trabalhos. Na Impulso Marketing, eu absorvia cada informação, cada conselho de Gustavo. Eu não queria apenas fazer o meu trabalho. Eu queria ser indispensável. Aprendi sobre SEO, análise de dados, estratégias de conteúdo. Passava as madrugadas estudando, tirando certificações online. No bar, eu me tornei a bartender mais eficiente e simpática, fazendo amizades e aprendendo a lidar com diferentes tipos de pessoas. 6 meses depois, Gustavo percebeu meu empenho. Ele me chamou para uma conversa. Pensei que seria para me dispensar, mas em vez disso, ele me ofereceu mais horas, um aumento de salário e a oportunidade de assumir projetos maiores. Foi a primeira vez em muito tempo que senti um vislumbre de esperança. A dor do abandono ainda estava ali, como uma sombra, mas a cada conquista, a cada certificado emoldurado, ela diminuía um pouco. Eu estava me reconstruindo, tijolo por tijolo com as minhas próprias mãos. Minha confiança crescia. Não era mais a Clara desesperada, mas sim uma mulher em ascensão, determinada e resiliente. O reconhecimento veio de uma forma que eu não esperava. Uma campanha de marketing que criei para uma organização sem fins lucrativos, um projeto que abracei com toda a minha paixão, ganhou um prêmio regional de marketing. Foi um choque. Lembro-me da cerimônia, da sensação surreal de estar ali, recebendo um prêmio, depois de ter dormido em um carro. Naquele evento, conheci Daniel, diretor de marketing de um banco regional. Daniel era diferente. Ele tinha um olhar compreensivo, uma empatia que me surpreendeu. Conversamos por horas, e ele, para minha surpresa, compartilhou suas próprias experiências com disfunções familiares. Pela primeira vez, eu me senti verdadeiramente compreendida por alguém de fora do meu novo círculo. Daniel se tornou um pilar de apoio, um amigo, alguém em quem eu podia confiar. Ele me encorajou, me deu conselhos valiosos e sempre me lembrava do meu valor. Por insistência de Camila e Daniel, comecei a fazer terapia. No começo, eu resisti. Achava que não precisava, que já estava superando. Mas a terapia me ajudou a processar o trauma do abandono, a lidar com a raiva e a mágoa, e a fortalecer minha autovalorização. Percebi que o que minha família fez não refletia meu valor, mas sim as limitações deles. Eu estava florescendo. 2 anos após aquele abandono brutal, minha vida havia dado uma volta completa. Eu havia sido promovida a gerente sênior na Impulso Marketing. Minha situação financeira estava mais do que estável. Eu tinha economias, investimentos. E então, tomei uma decisão que mudaria tudo. Eu compraria uma casa. Não uma casa qualquer, mas a minha casa. Um símbolo da minha independência, da minha resiliência. Eu não pedi um centavo a ninguém. Tudo veio do meu suor, do meu trabalho incansável, das minhas noites sem dormir. A compra da casa foi um momento de pura emoção. Lembro-me da assinatura dos papéis, das chaves nas minhas mãos. Gustavo, Camila e Daniel
estavam lá comigo, celebrando cada passo. Eles eram a minha família agora, a família que eu escolhi, que me apoiou quando ninguém mais o fez. A mudança foi uma festa, com risadas e abraços. Cada caixa que entrava, cada móvel que era montado, era um lembrete do quão longe eu havia chegado. Minha casa era mais do que paredes e um telhado. Era um santuário de paz, conquistado com muito esforço. 3 anos haviam se passado desde o abandono. 3 anos de reconstrução, de cura, de construção de uma nova vida. Eu estava em paz. Até que, um dia, a campainha tocou. Era uma tarde tranquila. Eu estava no jardim, cuidando das minhas plantas. Abri a porta e o que vi me deixou petrificada. Lá estavam eles, meus pais, Roberto e Sandra, meu irmão Léo, sua esposa Beatriz e os 2 filhos pequenos deles. Com malas. Muitas malas. Minha mente tentava processar a cena. Eles estavam parados ali, na minha varanda, com sorrisos forçados, como se não tivessem me visto em uma semana, e não em 3 anos de silêncio e abandono. Antes mesmo que eu pudesse falar, meu pai começou a inspecionar minha casa, como se fosse um imóvel deles. Interessante. A sala é espaçosa, ele comentou, enquanto minha mãe já apontava para um quarto. Este seria um bom quarto para nós, Roberto. Beatriz já estava puxando as malas para dentro, e Léo, com a mesma arrogância de sempre, olhava para os lados como se fosse o dono do lugar. Eu estava em choque, observando a audácia deles. Eles agiam como se tivessem todo o direito de estar ali, de reivindicar meu espaço, minha privacidade, tudo que eu havia construído com tanto sacrifício. A gota d'água veio de Léo. Ele me puxou para um canto com um olhar que era uma mistura de superioridade e ressentimento. Perdi meu emprego, ele disse, como se fosse uma notícia casual. E os pais venderam a casa deles. Ele fez uma pausa, me olhando de cima para baixo. Você não tem família com quem se preocupar, sem marido ou filhos, então você nos deve uma. Minha respiração travou. Você nos deve uma? Depois de tudo? E para piorar, meu pai já estava ligando para outros parentes, com a voz alta o suficiente para que eu ouvisse. Sim, a Clara vai generosamente nos acolher por um tempo. Ela tem muito espaço. Aquela frase foi o estopim. A raiva que eu havia enterrado por anos explodiu em meu peito. A humilhação, a rejeição, as noites no carro, tudo veio à tona. Eu não podia acreditar na audácia, na falta de vergonha, na hipocrisia de pessoas que me descartaram e agora esperavam ser acolhidas como se nada tivesse acontecido. Eles não eram bem-vindos. Não na minha casa. Não na minha vida. A fúria me deu uma clareza que eu nunca havia sentido antes. Eu não seria a vítima novamente. Não mais. Naquele mesmo dia, liguei para Daniel e Camila. Contei-lhes tudo. Eles, com a calma e o apoio que sempre me deram, me encorajaram a confrontá-los. Gustavo também se ofereceu para qualquer tipo de ajuda. A decisão foi rápida. Eu iria expulsá-los. Mas não de qualquer jeito. Eu faria isso com dignidade e com a verdade. No dia seguinte, os convidei para uma conversa importante. A sala de estar, o mesmo espaço onde eles estavam planejando se instalar, seria o palco do meu confronto. Meu laptop estava gravando discretamente. A câmera de segurança da minha varanda também estava ativa, capturando a entrada deles. A tensão era palpável. Eles pareciam confusos, mas ainda com aquele ar de superioridade. Do que se trata, Clara? Perguntou minha mãe com uma voz doce demais para ser real. Eu respirei fundo, o coração batendo forte, mas a voz firme. Olhei para cada um deles. Vocês se lembram de 3 anos atrás? Comecei, e a expressão deles mudou. A arrogância deu lugar a um vislumbre de desconforto. Eu estava sem emprego, sem dinheiro, e fui despejada do meu apartamento. Eu pedi ajuda, pedi um lugar para ficar. E o que vocês fizeram? Eu os encarei. Meu pai, Roberto, me repreendeu por não ter economizado. Minha mãe, Sandra, ofereceu pensamentos e orações enquanto reclamava dos gastos com a casa. E você, Léo? Minha voz endureceu ao me voltar para ele. Você me mandou uma mensagem dizendo para eu não te procurar até que minha vida estivesse resolvida, porque você tinha responsabilidades reais e eu não. Apontei para o laptop. Eu tenho as mensagens, Léo.
Tenho os e-mails, as ligações não atendidas. Eu morava no meu carro por 2 semanas. Tomava banho na academia, procurava emprego na biblioteca. Eu comia o que podia, quando podia. E vocês? Vocês estavam ocupados demais com suas responsabilidades para me dar sequer um sofá. O choque nos rostos deles foi evidente. A negação estava em seus olhos, mas as palavras deles, as mensagens, as evidências, eram irrefutáveis. Léo tentou argumentar. Mas, Clara, a gente não sabia que era tão sério. Eu o cortei. Vocês sabiam. Eu implorei por ajuda. Eu estava em desespero, e vocês me abandonaram. Me deixaram à mercê da própria sorte. Meu pai tentou mudar o assunto. Clara, não precisamos reviver o passado. Estamos aqui agora. Eu me levantei, a voz alta e clara, ecoando pela sala. Você não pode me dar sermão sobre o que a família deve fazer. A família deveria ter estado lá quando eu dormia no meu carro. A família deveria ter me oferecido um lugar para ficar quando eu não tinha para onde ir. Vocês não são minha família, e vocês não vão se mudar para a minha casa. Aquelas últimas palavras caíram como uma bomba. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O rosto de Léo ficou vermelho de raiva. O de meus pais, pálido de humilhação. Beatriz tentou me manipular. Como você pode ser tão cruel? Somos sua família. Eu olhei para ela, a voz calma e firme. Cruel foi me abandonar. Cruel foi me deixar sem teto. Cruel é vir aqui agora e esperar que eu resolva os problemas de vocês, depois de terem me descartado. Ofereci a eles o contato de uma consultora financeira que conhecia. Ela pode ajudar vocês a organizar suas finanças e encontrar um novo lugar. Vocês precisam ir embora agora. Léo tentou resistir, gritando que eu era uma filha ingrata, mas eu me mantive firme. A porta estava aberta. E eles, com malas e humilhação estampada no rosto, foram forçados a sair da minha casa. A casa que eu, sozinha, construí. O confronto foi exaustivo, mas libertador. Ver a humilhação nos rostos deles, a forma como a arrogância deles se desfez diante da verdade, foi uma vitória agridoce. Eles tentaram me manipular, ligando para outros parentes, espalhando mentiras sobre mim, dizendo que eu era dura de coração e que os havia abandonado. Mas o tiro saiu pela culatra. As provas, as mensagens, os fatos eram inegáveis. Alguns poucos parentes que ainda mantinham contato comigo, como uma tia e um primo que sempre foram mais compreensivos, me ligaram. Eles me ouviram, entenderam e me deram seu apoio. Léo, impenitente como sempre, me declarou morta para ele em um acesso de raiva, uma mensagem que eu, honestamente, encarei como um alívio. Meus pais, por sua vez, tiveram que enfrentar a realidade de seus erros financeiros e a falta de apoio da própria filha que eles tanto desprezaram. Não sei o que aconteceu com eles depois de um tempo. Não procurei saber, mas as notícias que me chegaram, de uma tia que ainda me ligava, eram de que estavam passando por sérias dificuldades, tendo que depender da ajuda de amigos distantes e do governo. A vida, afinal, cobrou seu preço. A história não termina com a saída deles da minha casa. Ela culmina na celebração da minha verdadeira família. Daniel, Camila e Gustavo, aquelas pessoas que me estenderam a mão quando eu estava no fundo do poço, foram os primeiros a brindar a minha coragem e a minha nova vida. Lembro-me de Gustavo, com um sorriso orgulhoso, oferecendo-me uma posição de sócia na Impulso Marketing. Foi um momento emocionante, a validação de todo o meu esforço, da minha dedicação. Com a ajuda da minha terapeuta, eu entendi que a incapacidade da minha família biológica de me apoiar demonstrava as limitações deles, não as minhas. Aprendi a diferença entre perdão e limites. Percebi que perdoar o passado não significava permitir que os mesmos padrões de exploração continuassem. Minha casa, antes um símbolo de independência, se tornou um reflexo da minha paz. Eu a redecora, tornando cada canto um pedaço de mim, um santuário para a minha nova vida. A jornada foi longa e dolorosa, mas me ensinou as lições mais valiosas da minha vida. Aprendi que a verdadeira família não é definida por laços de sangue, mas por amor, apoio incondicional e presença. Aprendi que o abandono, por mais devastador que seja, pode ser o catalisador para uma reconstrução incrível,
E aprendi que, às vezes, a vingança não é um ato de crueldade, mas de autopreservação, de estabelecer limites e de permitir que as consequências naturais de certas ações se manifestem. Eu era a garota que foi abandonada, que não precisava mais da sua família biológica. A mulher que me tornei não precisava. A minha paz de espírito, a minha felicidade, o meu sucesso, tudo isso eu conquistei com o meu próprio esforço, com o apoio daqueles que me valorizaram. E no final, eu troquei meus contatos de emergência. Removi o nome do meu pai e listei Daniel, Camila e Gustavo. Minha família de verdade. E aí, o que você faria no lugar da Clara? Você acha que ela agiu certo em expulsar a família dela? Quem você achou mais culpado nessa história? Deixe seu comentário aqui embaixo. Se você gostou dessa história de superação e justiça, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal para mais histórias como essa e compartilhar com seus amigos e familiares. E não se esqueçam, a família nem sempre é aquela que tem o mesmo sangue que você. Às vezes, ela é aquela que te estende a mão quando você mais precisa.